suicídio em massa dos membros da seita Templo do Povo e o assassinato de um deputado e 3 jornalistas americanos da Guiana chocaram o mundo esta semana, e especialmente os Estados Unidos. As primeiras informações chegadas da Guiana diziam que 400 pessoas tinham morrido. Na sexta-feira à tarde, entretanto, o exército americano descobriu mais 365 corpos. E à noite do mesmo dia, o total chegava a mais de 900. Homens, mulheres e crianças. Tudo começou quando o deputado Leo Ryan, da Califórnia, atendendo a pedido de um amigo e de vários correligionários, decidiu ir à Guiana investigar a seita Templo do Povo e as acusações de que seu líder e fundador, o reverendo Jim Jones, estava mantendo cativas várias pessoas que queriam deixar a seita e regressar aos Estados Unidos. O deputado Ryan chegou à Guiana com seus assessores, vários jornalistas e os advogados da seita nos Estados Unidos, Mark Lane e Charles Gary. Na sexta-feira, a comitiva conseguiu visitar Jonestown, a comunidade que o fundador do Templo do Povo, Jim Jones, chamava de Terra Prometida, o paraíso na Terra, onde todos eram iguais, acreditavam em Deus e no próximo. A primeira impressão do deputado Ryan foi boa. Brancos e negros vivendo juntos e felizes, crianças brincando e uma creche bem administrada. Música e dança, e os adeptos de Jim Jones, como esta moça, afirmando que não estavam ali contra a sua vontade e que se sentiam felizes. O deputado Ryan chegou a dar a entender que tudo estava bem em Jonestown. Depois de conversar com vocês, concluí que para alguns que estão aqui, isto é a melhor coisa que já aconteceu em suas vidas. Algumas horas depois, o deputado e os jornalistas começaram a perceber que a recepção tinha sido cuidadosamente planejada. O correspondente Dan Harris, da NBC, recebeu um bilhete de um membro da seita, Burn Gorsley, dizendo que queria sair de Jonestown. Jones respondeu: "Este homem quer deixar seu filho aqui. Se Jonestown não é um bom lugar, por que ele quer deixar o filho aqui?" De qualquer maneira, disse o repórter Dan Harris, este homem faz parte do seu grupo. E a resposta de Jones: "Algumas pessoas gostam de fazer este jogo, meu amigo. E mentem, e mentem. E o que eu vou fazer com os mentirosos? Olha, por que vocês não vão embora daqui? Por favor, vão embora. Nós não aborrecemos ninguém. Quem quiser ir embora, que vá. Ninguém tem problemas de sair daqui. Tem gente que gosta de publicidade. Eu não gosto." A fisionomia de Jim Jones mudou completamente. E ele ironizava sobre a maneira como Harris e os outros contariam a história do Templo do Povo na televisão e nos jornais. O problema surgiu quando a comitiva se preparava para seguir rumo ao aeroporto. Um membro da seita tentou esfaquear o deputado. Ryan, com a camisa suja de sangue, diz ao repórter Dan Harris que o atacante quase o matou. Tudo isso aconteceu pouco antes da emboscada no aeroporto. O repórter Lucas Mendes, que desde terça-feira se encontra na Guiana, narra em detalhes a tragédia de Jonestown. 5 pessoas morreram. O deputado, 3 jornalistas e Patricia Parks, nora de Edith Parks. Edith correu para a selva. Um avião conseguiu decolar. Jim Jones tinha planejado eliminar toda a comitiva, inclusive os adeptos rebeldes. Edith Parks, uma adepta que estava deixando Jonestown com 5 parentes, foi testemunha da emboscada. Estávamos no aeroporto e recebemos instruções para entrar no avião. Minha família entrou primeiro, com 3 ou 4 passageiros. Apareceu então um trator, puxando um trailer, vindo rápido em nossa direção. Os homens saíram de dentro dele e começaram a disparar. Mataram minha nora, que já estava dentro do avião. O deputado ainda não tinha entrado, nem os jornalistas. Depois, os homens foram para o outro lado do avião e começaram a matar o deputado e os jornalistas. Mas o plano original era diferente. Larry Layton mataria o piloto durante o voo de volta e se suicidaria, caindo com o avião na selva, matando todos os passageiros. Jim Jones talvez nem tenha ficado sabendo que o plano original falhou, pois pouco depois da partida da comitiva de Jonestown, ele mandou reunir toda a comunidade no pavilhão central. Eu estava lá quando Jim Jones
estava dando as ordens ao povo para tomar o veneno. Ele dizia que a gente devia beber depressa, antes da chegada da Guarda Nacional da Guiana. Se eles nos pegassem vivos, seríamos torturados, castrados e assassinados. Jim Jones dizia que antes dele morrer, ele queria ter certeza que todos estaríamos mortos e salvos da Guarda Nacional. Odell Rhodes estava lá. Ele viu o início da tragédia. Escapou porque a enfermeira pediu a ele que fosse buscar o estetoscópio na enfermaria. Ele não voltou. A primeira pessoa que se levantou para tomar o veneno era uma jovem mãe. Devia ter uns 27 anos. E ela tinha um bebê. O bebê devia ter 1 ano e meio. Ela deu o veneno para o bebê primeiro e tomou o dela em seguida. Depois ela saiu e sentou-se na grama, esperando o veneno fazer efeito. Era difícil acreditar. Eu podia entender os mais velhos cometendo suicídio, mas não entendia como os jovens estavam fazendo aquilo. Ela não foi forçada. Eu vi muita gente subindo sem ser forçada. Isso foi no começo de tudo. Os primeiros foram os bebês e as crianças. Eles eram levados pelos próprios pais. Até o momento que eu vi, as pessoas estavam indo, sem serem forçadas. O fanático americano que levou mais de 900 pessoas ao suicídio na Guiana começou a organizar a sua seita, o Templo do Povo, na década dos 50, na região rural de Indiana. Segundo seus parentes e amigos, Jones era um homem sensível que gostava de animais e sempre quis ter sua própria igreja. Em 1960, Jones disse ter tido uma visão de uma explosão nuclear, de uma revolução fascista e de uma guerra contra os negros nos Estados Unidos. Por isto, mudou-se para o Brasil, vivendo em Belo Horizonte quase 1 ano. Pouco depois de sua volta, ele já tinha mais de 1000 seguidores e com eles fixou-se no norte da Califórnia, que considerava uma região segura. Foi ali que Jim Jones e sua seita, o Templo do Povo, cresceram e se transformaram numa poderosa força política, econômica e religiosa. Realmente, disse Jones nesta entrevista, é maravilhoso saber que destruímos todas as barreiras sociais. Aqui não temos diferenças econômicas e de espécie alguma. Nossa congregação é de todos os povos. Mas, pouco depois, a utopia socialista cristã de Jones começou a se desmoronar com a desilusão de alguns de seus seguidores. Muitos afirmam que foram enganados por Jones, sendo forçados a doar seus salários e suas propriedades para o Templo do Povo. Esta é uma das casas que foram doadas ao templo e depois vendidas por Jones. O cartório de Mendocino, na Califórnia, tem os documentos de mais de 60 propriedades que foram doadas à seita e vendidas depois. Estimativas feitas em São Francisco dizem que o Templo do Povo tem uma fortuna de 10 milhões de dólares em propriedades de todos os tipos, dinheiro de várias denominações, barras de ouro e depósitos em bancos da Suíça. A seita cresceu, aumentando o seu número de adeptos. Mas os desiludidos contavam histórias fantásticas de castigos corporais e treinamento de suicídio em massa. Teresa Cobb, ex-seguidora de Jones, foi testemunha disto. Ele dizia, ok, se o governo mandar alguém aqui para nos destruir ou prender, nós nos mataremos. Ele dizia também que no caso de suicídio em massa, 200 membros da seita continuariam vivos para matar todos os traidores que deixaram o templo. E muitos se levantavam nesta hora e diziam, Pai, nós cuidaremos deles pessoalmente para o Senhor. E estes homens estavam sempre armados. O medo de ser destruído pelo governo americano levou Jim Jones a mudar-se com seus seguidores para a Guiana. Ele tinha cartas de recomendação de governadores estaduais, de senadores, deputados e até mesmo de Rosalynn Carter, mulher do presidente. Lembro-me de ter me encontrado com Jones. Ele escreveu dizendo que queria ajudar na campanha de 76. E quando fui abrir nosso birô em São Francisco, ele estava lá. Conversamos e fizemos um lanche juntos. Foi a única vez que o vi. Ontem pela manhã, terminado o trabalho de remoção dos corpos, a situação na região de Jonestown voltou à quase normalidade. Muito embora continuem as buscas aos sobreviventes. O correspondente Lucas Mendes informa, entretanto, que o governo da Guiana está estremecido com o incidente e poderá até cair.
Líderes da oposição há mais de um ano já tinham criticado e feito denúncias sobre as irregularidades em Jonestown. Eles informaram que haviam armas ilegais na comunidade e que Jim Jones fazia importações ilegais sem pagar alfândega. Um juiz da Guiana tinha ordenado que uma criança fosse retirada de Jonestown e devolvida aos pais, mas ninguém ousou cumprir a ordem. Eles dizem que o Templo do Povo era uma organização paramilitar que defenderia o governo no caso de uma tentativa de golpe ou um levante da população. A população suspeita das informações oficiais sobre a tragédia de Jonestown e cria suas próprias versões. Uma delas é que o filho de Jim Jones, Stephen, matou os filhos e a amante do pai que estava em Georgetown na noite do suicídio-massacre para herdar sozinho a fortuna. A outra é que o verdadeiro Jim Jones está vivo. Quem morreu foi um sósia. Os adeptos que não quiseram seguir os passos de Jim Jones na Noite Branca fugiram para a selva. Quando foram encontrados ou se entregaram para a polícia, eles foram primeiros trazidos para este quartel da Polícia Militar em Georgetown. Aqui eles foram interrogados e tratados. A explicação é que eles mesmos pediram para ficar sob proteção policial, com medo do esquadrão da morte de Jones, que teria a missão de eliminar todos os adeptos que abandonaram Lida. Se esta guarda existe e conseguiu sair da selva, ninguém sabe. Mas sabe-se que existiam outras maneiras de sair de Jonestown, além do avião. Os filhos de Jones eram responsáveis pelo esquema de segurança e seriam membros deste esquadrão da morte. Stephen Jones disse que o pai era fascista, mas alguns sobreviventes afirmam que ele fazia parte do esquema de segurança. Well, the head security man was his son, Tim Jones. He was one of the head security men. O chefe do esquema de segurança era Tim Jones, filho de Jim Jones. Ele se matou? Não, ele ainda está vivo. Ele e John Jones estavam em Georgetown quando tudo aconteceu. O que foi que Jim Jones disse a vocês pouco antes da chegada do deputado Ryan? Ele disse que o deputado Ryan era um fascista. Jim Jones nos disse para não conversar com ninguém na comitiva. Se falássemos com eles, seríamos punidos e drogados quando eles fossem embora. Eu já vi gente sendo drogada lá. Às vezes eu ia à enfermaria e vi gente lá que parecia um zumbi, deitados, inteiramente bobos. Várias pessoas vieram dos Estados Unidos em busca de parentes que estavam no Templo do Povo. Muitos estão hospedados neste hotel, ainda com a esperança de que eles saiam vivos da selva. À medida que o tempo passa, essas esperanças diminuem. 4 dias depois do suicídio coletivo dos adultos e do assassinato das crianças, ficou claro que a gigantesca operação americana estava muito mais interessada em retirar os mortos de Jonestown do que em encontrar sobreviventes nas selvas. Pelo número de passaportes encontrados em Jonestown e pelos depoimentos dos que não beberam o refresco de uva de Jim Jones, 400 pessoas poderiam estar vivas na selva, vendo de longe a operação militar dos americanos. Muitos poderiam estar querendo voltar, e talvez não o fizessem, pensando que aqueles helicópteros e aviões pertencessem às forças destruidoras das pregações de John.